eu vou ser membro. Eu e minha esposa, nós se mudamos no final do ano passado aqui para Guarulhos. A minha esposa trabalha no laboratório Axê. E nós nos mudamos e estamos aqui. E nesse processo de mudança, eu falei assim com ela, poxa, vamos procurar uma igreja assim, né, pequena, para a gente se envolver mais, para a gente se sentir mais acolhido e para acolher também. E no primeiro sábado nós passamos aqui, para onde nós vamos? Aí eu peguei o Google, fui procurar as igrejas aqui de Guarulhos. Eu falei, quer saber, vamos lá para a Central. Estou sentindo que é para ir para a Central de Guarulhos, vamos lá. E viemos para cá. E desde o dia que nós chegamos aqui, o acolhimento foi tão bom, foi tão maravilhoso, as pessoas nos receberam tão bem. E, assim, foi uma coisa que eu pude sentir que Deus desejava a nossa presença aqui, que Deus nos encaminhou para cá. Então, eu queria agradecer a vocês, tá, por esse acolhimento que nós tivemos aqui. Nós temos uma igreja, a Nova Semente, e é uma igreja muito grande lá, nem todo mundo se conhece, mas não tem o calor que nós temos aqui. Tá? Então, eu acho que essa questão de relacionamentos já começa pelo acolhimento, né? Pelo eu estar perto do meu amigo, para eu dar um abraço no sábado na minha amiga. Quer dizer, nós vamos interagindo, né, mutuamente, e nós vamos nos fortalecendo na fé e na religião. Tá, então, muito obrigado pelo acolhimento de vocês. E quando o Sandro me convidou, eu falei, não, eu não tenho nem como dizer não, lógico, com certeza, é o mínimo que eu poderia fazer. Esse assunto que nós vamos comentar é um assunto bem interessante e eu espero que a gente consiga entender algumas nuances do aspecto relacionamento social, não só relacionamento entre casais, mas relacionamento entre pessoas, entre companheiros, entre amigos e até com pessoas que nós não temos nenhum tipo de relacionamento. Tá? A primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, nós vamos falar sobre mudança de atitude. E o que é atitude? O que vocês acham que é atitude? Tomar decisões. O que mais? Agir. O que mais? Reconhecer também, está certo. O que mais? Vamos lá, vamos participar para a gente entender esse contexto. O que são atitudes? Por que nós agimos? O que nos impulsiona a vir, por exemplo, um domingo de manhã, num frio desse, vir à igreja? O que nos impulsiona? Por que nós tomamos essa atitude de vir à igreja? O que vocês acham que acontece? Humildade de aprender, de reconhecer. Perfeito. Motivação, exato. Mudança de hábito, exatamente. Novos conhecimentos. Então, tudo isso são propulsores, né, que fazem com que nós tomemos uma decisão de agir ou de não agir. Está pequenininho ali, mas acho que dá para ver aqui, né? Dá para ver, Adão? Se o Adão consegue ver, todo mundo consegue ver, né? Então, o que é atitude? É uma ação, um procedimento que leva a um determinado quê? Comportamento. Então, a minha atitude leva a um comportamento. As minhas atitudes levam a o meu comportamento. Tá, como é que isso funciona? Qual é a matemática desse negócio? Vamos tentar entender. Então, nós temos os estímulos. O que são os estímulos? Os estímulos são aquela coisinha que chega e faz com que eu tome uma atitude. Por exemplo, você está com sede. Você vai tomar água, não vai? Qual é o teu estímulo? É a sede. Então, a minha sede é o meu estímulo, e o meu estímulo me faz tomar uma ação, a ter uma atitude. O conjunto de atitudes minhas vão contemplar o meu comportamento. Está claro isso? Vocês estão entendendo a lógica, o conceito de comportamento? Então, eu tenho estímulos, os estímulos viram atitudes, porque eles vão startar essas atitudes, e com isso eu vou ter um comportamento. Ótimo.
O que é o comportamento? Agora, já que a gente já entendeu o que é atitude, agora vamos entender o que é o comportamento. O que é o comportamento? O comportamento, eu peguei do dicionário, fala o seguinte: ato ou efeito de comportar-se. Tá bom, não falo muita coisa, né? Mas é o ato e efeito de comportar-se. Ação de alguém face a estímulos sociais. Opa, já mudou aqui. Tá? Ou sentimentos e necessidades. Ou uma combinação de ambos, dos estímulos ou sentimentos e necessidades. Então, o meu comportamento, ele é uma ação. E ele vai ser estimulado pelo quê? Pelos meus sentimentos e por estímulos sociais. Nós vamos tentar entender o que são esses estímulos sociais, tá? Estímulos sociais. Estímulos são nada mais que aspectos do ambiente correlacionados às respostas, que são as atitudes do indivíduo dentro de um contexto comportamental. Vamos traduzir isso aqui para ficar mais fácil para a gente entender, né? É muito conceito, e às vezes o conceito ele tem, né, tem as suas nuances. O estímulo social, ele não é nada mais do que um ambiente onde eu tenho respostas, eu tenho o estímulo e eu tenho a resposta. Essa resposta, ela é a minha atitude dentro do ambiente social em que eu estou inserido. Tá? Eu posso estar inserido num ambiente social aqui da igreja e eu posso ter estímulos, tá? Estímulos sociais aqui dentro. Por exemplo, você está andando na rua e de repente alguém bate no seu carro. Aquele ali é o teu estímulo. O que você vai fazer com esse estímulo? Você vai ter o quê? Uma atitude. Você vai sair do carro, você vai falar: você bateu no meu carro. Meu amigo, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Você vai brigar com o cara. Como é que você bateu no meu carro? Quer dizer, o seu comportamento está ligado ao seu, o quê? A sua atitude, a sua resposta. Tá? É interessante isso, a gente pensar, nós estamos sendo estimulados o tempo todo, e todo o tempo. Né? O estímulo ele é a resposta, tá certo? É a resposta para os nossos comportamentos. Eu coloquei alguns exemplos, aqui alguém pedindo alguém em casamento, estímulo de pedir alguém em casamento, né? Uma briga por telefone, quer dizer, são os momentos em que nós estamos inseridos nesse contexto social. Então, o estímulo, ele é uma situação que ele vai de uma ponta a outra linear. Então, eu tenho um estímulo e eu tenho o quê? A minha resposta, que são as minhas atitudes. Só que entre esses dois, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu tenho a minha liberdade de escolha. Eu vou escolher qual vai ser a minha resposta. Se eu vou brigar com a pessoa que bateu no meu carro, se eu vou verificar se a pessoa está bem, ou se você está bem no seu carro. Quer dizer, tudo que eu faço, eu tenho um livre-arbítrio. Eu posso escolher o que fazer. Aí algumas pessoas falam o seguinte: não, mas eu não vou escolher nada. O fato de você não escolher nada já é uma escolha. Tá? Então, engana-se quem não quer participar, quem não quer escolher, quem não quer se envolver. A partir do momento que ele fala não, ele também está escolhendo alguma coisa. Bom, com a liberdade de escolha, eu faço ou não faço. Eu escolho se eu vou fazer ou se eu não vou fazer. Então, esse é o meu livre-arbítrio. Então, vamos entender um pouquinho algumas premissas já do que a gente viu e contextualizar essa questão da liberdade de escolha. A liberdade de escolha, ela nos tornou o que nós somos hoje. Então, você é o que você escolheu ser. Certo? Então, Paulo é advogado. Ele escolheu ser advogado. Foi uma escolha dele. Ele teve livre arbítrio para escolher o que ele ia fazer. Tá certo? Então, nós somos o que nós escolhemos. Olha a responsabilidade que nós temos com nós mesmos, né? Escolhemos com as ferramentas, as opções que tínhamos. Então, Paulo, quando ele escolheu ser advogado, na época,
ele tinha uma série de ferramentas, uma série de processos, de ideias, e ele pensou, não, eu acho que eu vou ser um bom advogado. Então, na época que ele fez a escolha, ele escolheu o que ele achou que era melhor para ele, naquele momento da vida dele. Sei lá quantos anos você está formado, Paulo? 25 anos, há 25 anos atrás. Tá? Se ele escolheu, se nós escolhemos, nós temos o que? As consequências. Então, Paulo escolheu ser advogado. Qual foi a consequência dessa escolha dele? Ele se tornou um advogado. Tá? Então, tudo que nós escolhemos tem consequências. Se desejo modificar o meu ser, precisarei então mudar aquilo que vivencio concretamente em minha relação com a realidade. A psicologia fala que a relação com a realidade é aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E como é que funciona isso? A minha relação com a realidade é tudo o que eu me comunico, aquilo que eu recebo, aquilo que eu assisto, aquilo que eu leio, aquilo que eu olho. Isso vai formando em nós a nossa realidade, tá? Então, por exemplo, se eu estou pensando na minha família, estou pensando na minha esposa, o que eu assisto na televisão, o que eu leio, os meus amigos, se eu uso alguma coisa ilícita, todos esses inputs, nós chamamos de inputs isso, tudo vai montar a minha realidade. Agora, eu posso mudar essa realidade? Eu posso. Eu posso ir mudando a minha realidade e tornar o meu momento o quê? Mais correto, mais assertivo e principalmente para nós, mais o quê? Mais religioso, né? Buscando as coisas que são de Deus e os momentos com Deus. Essa palestra eu dei na universidade, eu não contextualizei com religião, né? Mas para nós é muito mais fácil porque nós já temos uma essência religiosa na nossa vida. Então você ter esses inputs, né, religiosos também nos ajudam a manter uma relação com a realidade mais assertiva, mais correta, principalmente socialmente, tá? Então, essas relações são importantes. Se leio determinados livros, se vejo certos filmes, convivo com determinadas pessoas, estou em contato com sensações, né, pensamentos, emoções que me influenciam para algumas possibilidades de escolha e não para outras. Então eu vou escolher aquilo que está no meu radar. Tá? Então por isso que é importante a gente manter uma situação mais familiar, mais religiosa, procurar o melhor, ler boas literaturas, assistir bons filmes. E aí eu falo para vocês o seguinte, o que nós estamos recebendo hoje de input na nossa vida? Se a gente pegar a televisão e a gente contextualizar, o que a gente assiste na televisão hoje? Adultério, prostituição, né? Lesbianismo, o que mais? Tudo o que não presta. Tá? Tudo que não presta. Então, a gente assimila isso, é um lixo que a gente assimila, e você incorpora aquilo, por quê? Passa a ser a minha realidade. E se a gente fosse falar, inclusive, da Disney aqui, acho que isso aí seria um outro assunto, falar sobre o satanismo na Disney. Eu tenho uma palestra pronta sobre isso, falando sobre as derivações da cultura Disney nas crianças e nos adolescentes. Tá? Saiu um filme da Disney, né, Os Eternos, saiu agora ano passado, um filme famoso, com atores famosos. O filme em si é uma contrafação da verdade e mostra uma outra realidade em que... eu não gostei, eu assisti o filme, mas não gostei, mas é a essência do satanismo na nossa vida. Para quem convive e assiste aquilo. Mas, Santos, fica com outra oportunidade. Tá? Então, gente, é o que nós estamos colocando. E, gente, uma coisa que a psicologia fala. Quando você precisa aprender alguma coisa,
o aprendizado, ele dói. Certo? Aprender alguma coisa nova, dói. Por que que dói? Porque a gente tem que pensar. E quando a gente pensa e tem que aprender alguma coisa, nós saímos da nossa zona de conforto. Tá? E sair dessa zona de conforto é ter que sentar, debruçar, estudar, ler. Só que essa dificuldade ela é temporária, ela não vai ser para sempre, ela não vai ser eterna. Ela é uma dificuldade temporária. O que acontece com a televisão hoje? Por que a gente gosta de sentar e assistir um filme, assistir uma série, assistir a novela, o Pantanal, assistir não sei o quê? Por que é agradável? Porque você não precisa pensar. Você não tem que pensar. Aquilo já sai pronto para você. Se você não assistir nenhum capítulo da novela, se você for assistir hoje o capítulo da novela, hoje não tem, né? O de segunda-feira, num capítulo você já sabe quem é o bandido, quem é o mocinho, quem está traindo quem está roubando quem. Tá? Por quê? Porque você não precisa pensar. E se eu não preciso pensar, é muito mais fácil para assimilar essas informações. E a partir do momento que eu tenho que pensar, é difícil. O pensar faz com que eu saia da zona de conforto. Eu tenho que parar, pensar, eu tenho que ler, eu tenho que raciocinar. Então, é muito difícil. Então, vocês imaginem isso na cabeça dos jovens hoje, dessa molecada, que vive isso constantemente. Certo? Bom, minha relação com a realidade. Eu peguei até esse verso bem conhecido, só para a gente colocar aqui, contextualizar também, falando que, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Isso é uma verdade, né? Sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Então, os nossos inputs, o que nós estamos colocando dentro da nossa vida, o que nós estamos assimilando desse mundo. Nós somos forasteiros aqui, não somos? O Espírito de Profecia fala isso, a Bíblia fala isso, o Inário Adventista fala isso. Nós somos forasteiros. Mas o que nós estamos assimilando na nossa vida? O que nós estamos colocando dentro da nossa vida para que a gente tome as decisões corretas e tenha, né, um patamar de análise, né, que seja assertivo, que seja correto e que seja da vontade de Deus. Bom, mudança de comportamento, ela é uma coisa constante. Nós mudamos o comportamento constantemente, graças a Deus, né? Porque nós amadurecemos, nós desenvolvemos, nós aprendemos. Então, o nosso comportamento, o nosso conjunto de atitudes, elas vão mudando. Ou para melhor, ou para pior. Tá? Ressignificar quer dizer significar novamente alguma coisa, tá? Autenticar alguma coisa novamente. Ressignificar sentimentos e ações fazem parte da evolução humana. É prova de que estamos amadurecendo e agregando em nossa vida conhecimentos bons ou ruins, o que nos torna pessoas diferentes. Nós somos assim, a tendência do ser humano é ser assim, é agir dessa forma, é estar em constante mudança comportamental, mudança de atitudes. Eu achei esse texto na internet e eu procurei quem tinha escrito isso, mas eu não... Tem tanta gente falando que escreveu isso que eu falei autor desconhecido. Deixa eu colocar aqui autor desconhecido. Mas fala o seguinte: o casamento é difícil, estar sozinho é difícil, escolha o seu difícil. A obesidade é difícil, ser fitness é difícil, escolha o seu difícil. Ter dívidas é difícil, ser financeiramente disciplinado é difícil, escolha o seu difícil. Comunicar-se é difícil, não comunicar-se é difícil, escolha o seu difícil. A vida nunca é fácil, será sempre difícil, mas podemos escolher o nosso difícil. Então escolha sabiamente. Eu achei esse texto muito interessante e eu trouxe aqui para a gente pensar. Então, é difícil? É difícil. Nós vamos ter que escolher qual é o difícil que nós queremos enfrentar e batalhar por ele. Tá?
O segundo ponto, nós vimos lá os estímulos sociais, né? Agora nós vamos ver as necessidades. O que são as nossas necessidades? Então, o dicionário fala o seguinte: a necessidade é aquilo que é estritamente necessário, ou seja, que é indispensável, que é útil, que nós não podemos não ter. Tá? Então, por exemplo, eu posso ficar sem tomar água? É uma necessidade? Não posso. Eu posso ficar sem comer? Não posso. Eu posso ficar sem tomar o meu remédio? Não posso. Né? São as nossas necessidades. E o que nós entendemos como necessidade? A psicologia ela fala de um conceito de um cara chamado Abraham Maslow. Tá? O Abraham Maslow ele montou uma teoria sobre as necessidades humanas. Então, ele elencou classes de necessidades humanas e demonstrando que nós passamos de uma para outra. Ela tem uma hierarquia e nós completamos uma e outra. O Maslow ele foi um psicólogo americano e ele fez várias pesquisas a respeito disso, inclusive utilizando macacos, deixando os macacos com fome, eles ficavam irritados, dava comida para os macacos, eles ficavam bonzinhos, ficavam amigos. Quer dizer, ele pesquisou isso e em 1954 ele publicou um livro chamado Teoria da Motivação Humana, com toda essa pesquisa. E essa teoria do Maslow, ela existe até hoje, ela é utilizada até hoje. O pessoal que faz psicologia estuda isso, né? Com muito mais profundidade. Nós vamos só dar uma passada rápida aqui para entender. Então, a teoria do Maslow fala o seguinte: nós temos 5 processos. E a primeira necessidade nossa é a necessidade fisiológica. Nós precisamos comer, beber água, ter abrigo, ter uma cama, ter descanso. Então, ele fala que nós estamos procurando sempre a base. É a primeira necessidade que nós corremos atrás. Tá? Depois, ele fala que nós temos a necessidade de segurança. Eu vou procurar segurança física, eu vou procurar uma casa para morar, eu vou procurar um plano de saúde, eu vou procurar a segurança minha, a minha segurança física, a minha sobrevivência. Tá? A gente fala que essa é a nossa autopreservação. Então, primeiro, eu vou saciar as minhas necessidades básicas. Depois, eu vou procurar minha autopreservação. O passo seguinte é o social. O que é o social? É o ter um amor, ter amizade, ter uma família, estar inserido dentro de um contexto social, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Então, o terceiro passo é o social. Eu já resolvi as minhas necessidades fisiológicas, eu já resolvi as minhas necessidades de segurança, e aí eu vou para o meu pertencimento, eu estar inserido e aceito em algum tipo de sociedade. Os outros 2 são os mais difíceis, logicamente são os mais difíceis, os 3 primeiros são os mais fáceis, e a necessidade seguinte é a estima. Eu quero ser reconhecido dentro do meu ambiente social. Eu quero ter o status, eu quero ser benquisto, né? Eu quero que as minhas ações elas possam ser aprovadas dentro do contexto social que eu estou inserido. E a última seria a realização pessoal. É onde eu me realizo como pessoa, como profissional, eu me realizo. Então, eu consigo ter o quê? A minha superação, eu me superei, eu cheguei ao sucesso, eu cheguei no topo, eu consegui ser alguém, eu saí daqui e cheguei aqui. Então, essas cinco situações, elas preconizam essa pirâmide de Maslow, e ele diz o seguinte: olha, nós procuramos hierarquicamente, desde a base até as 2 últimas, que são as mais primeiras, nós procuramos o tempo todo satisfazer essas
necessidades, o tempo todo. Tá? É bem interessante esse estudo aqui, gente, é muito atual isso. Isso foi feito em 1958 e se utiliza na psicologia, até hoje se estuda a pirâmide de Maslow. Tá bom? Então, para a gente entender como funciona essa questão das necessidades. E ele tem uma frase que ele fala, que é a seguinte: se você planeja ser qualquer coisa menos do que você é capaz de ser, você vai ser infeliz. Todos os dias da sua vida. Se você tem uma capacidade A e você quer atingir A menos, você vai ser sempre infeliz. Porque você não vai estar procurando atender uma necessidade sua, que é aquela da pirâmide que a gente viu lá, né? Que é a nossa realização pessoal. Tá? Bom, vamos para premissas 2. Nossas atitudes definem o quê? O nosso comportamento. Nós vimos naqueles primeiros slides, né? Nossas necessidades são estímulos para as nossas atitudes. Atitudes erradas geram um comportamento o quê? Errado. Somos livres para escolher as nossas atitudes. E as atitudes, elas geram o quê? Consequências. Atitudes ruins vão ter consequências ruins. Atitudes boas vão ter consequências boas. Então, nós temos alguns passos para ter essa mudança de atitude. Tá? Como é que a gente vai... Eu vou passar rapidamente isso aqui, mas a psicologia fala o seguinte: olha, nós temos o autoconhecimento, onde você precisa se conhecer, você precisa saber os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. E o autoconhecimento, gente, não é fácil, ele é difícil. Não é uma coisa que a gente senta, eu vou fazer uma análise minha aqui. Eu só elenco os pontos bons, os pontos ruins eu ponho 2, 3 coisinhas. Não, mas não é bem assim também. Nós temos que ser francos com nós mesmos e entendermos os nossos pensamentos, as nossas ações e procurar nos conhecer. Observar mais, eu preciso observar como as minhas atitudes, elas influenciam outras pessoas, ou como as minhas atitudes, elas estão sendo observadas pelas pessoas que estão no meu contexto social. Às vezes eu posso estar agindo de uma forma, estar pensando que aquilo ali está sendo, que as pessoas estão vendo com bons olhos. Por outro lado, as pessoas dentro do meu contexto social falam: nossa, mas esse cara está delirando, sabe? Está sonhando. Não é, as coisas não são assim, a vida não é assim. Então eu preciso fazer uma análise, eu preciso observar mais o feedback que eu recebo das pessoas e o que as minhas ações estão impactando na vida das pessoas. E aí entra o relacionamento marido, mulher, casal, família. Como as minhas ações estão impactando dentro do meu lar, da minha vida? Será que estão sendo positivas? Não estão sendo positivas? E o terceiro passo é movimentar-se. Por que movimentar-se? Porque se você está numa situação A, e você quer mudar, você tem que se movimentar. Você vai ter que fazer alguma coisa para mudar aquilo. Se eu estou fazendo a mesma coisa o tempo todo, estou tendo as mesmas atitudes, né, para a formação do mesmo comportamento, eu preciso procurar o quê? Mudar isso. Eu vou ter que mudar essas minhas atitudes para ter um outro comportamento, para que o meu resultado seja outro. Então, é importante a gente sair da acomodação e para ir para a transformação. Então, eu tenho que mudar, eu tenho que agir. Isso não é fácil. Primeiro, é reconhecer. Não é fácil, porque as minhas atitudes, elas estão impactando de alguma forma negativa. É difícil a gente reconhecer isso. Tá? Mas se eu quero mudar e eu me conscientizo dessa mudança, eu preciso agir. Se eu não agir, se eu não mudar os meus inputs, se eu não mudar, né, as minhas atitudes, eu não mudo o comportamento. Não tem jeito, gente. Isso não tem jeito. Tem uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross. Ela escreveu um livro sobre a morte e o morrer.
ela desenvolveu uma teoria muito interessante, chamada curva de mudança, onde ela, fazendo um trabalho com pessoas que estavam para morrer e seus familiares, ela começou a desenvolver uma teoria de que a curva de mudança, ela tem um processo. A mudança no ser humano, ela tem um processo natural que precisa ser seguido. Então, ela chamou isso de curva de mudança. Então, ela desenvolveu, e ela colocou essa teoria dentro desse livro, na década de 70, tá? Falando sobre essa mudança, o que é essa mudança e os passos que nós perseguimos quando estamos num processo de mudança. Então, a mudança, ela não é uma coisa linear. Eu estou no ponto A, eu vou para o ponto B. Não, eu tenho estágios e momentos de alta e momentos de baixa. E a pesquisa dela é muito interessante, gente, isso se estuda até hoje. Essa pesquisa dela já derivou para outras situações que são estudadas dentro da psicologia, mas ela demonstra de uma forma assim, muito clara 7 fases da mudança. Tá? E nós vamos ver essas 7 fases bem rapidinho, para a gente não se estender muito, tá bom? Ela fala sobre essas 7 fases da curva de mudança, que são, primeiro, o choque. Quando chega uma situação nova, a primeira coisa que nós fazemos é o choque. Eu levo aquele choque. Então, vamos dar um exemplo aqui, lúdico. A igreja de Guarulhos resolveu mudar o culto para antes da escola sabatina. Então, primeiro vai ser o culto às 9 horas da manhã e depois vai ser a escola sabatina às 10h30. O que acontece quando você recebe essa informação? É aquele choque. Não, como? Mas da onde veio isso? É a primeira coisa. Você leva aquele choque. Né? O que aconteceu? Aí você tenta fugir da realidade. Não, isso não vai acontecer. Isso aí, o primeiro ancião, ele está com algum desvaneio. Não é bem assim, não vai acontecer isso. Pô, já pensou nesse frio, vir para o culto 9 horas? Não vai ter ninguém no culto. Não vai dar certo isso. Né? Vamos pensar em outras coisas, nós temos que pensar no programa da tarde, nós temos que pensar no mistério da mulher, no mistério do homem, vamos focar em outra coisa. Então, a primeira impressão sua, né? Você dá até um passo para trás, assim, não, isso não vai acontecer. Você verbaliza e mostra com o corpo que você não está aceitando, que é um choque para você. Segunda parte é a negação. Isso não vai dar certo, mudar a escola sabatina para o culto, isso não vai dar certo. Você coloca um monte de empecilhos para aquela mudança. Não vai acontecer, sabe? Não tem motivos para isso. E por que isso tem que acontecer comigo? Por que tem que acontecer na igreja de Guarulhos? Por que não faz na igreja lá de Gopuúva, não faz na igreja central de São Paulo? Por que tem que ser aqui na igreja de Guarulhos que eu tenho que fazer essas mudanças? O terceiro passo, depois da negação, é a raiva. A mudança vai vir de qualquer forma, então você fica com raiva. Está vendo? Por isso que eu não gosto daquela igreja. Vai mudar? Está vendo que coisa mais chata? E não conversa com a igreja, ninguém pergunta nada, sabe? Ninguém discute esse assunto. Já chega lá, o Paulo ditador chega e fala que vai mudar, e nós temos que mudar e acabou. Né? Então é complicado. A raiva fica armazenada. Ou a raiva, algumas pessoas armazenam isso, ou outras pessoas, elas canalizam isso para outras pessoas. Então, por exemplo, você chega em casa, sua mulher briga com você, aí você não sabe nem o que está acontecendo. Por que você está brigando comigo? Ah, não sei porque eu estou brigando com você. Eu estou brigando porque eu estou brigando. Pronto, eu resolvi brigar com você. Na cabeça dela, ela pode estar passando por algum processo de mudança e ela não está entendendo isso. E ela e ela vai descarregar onde? Em você, que é o mais próximo. Então, é uma teoria muito interessante isso. Tá? Então, eu vou brigar com outra pessoa, não sei nem porque eu estou brigando, mas estou brigando. Tá? Estou no processo de mudança. O terceiro passo é a barganha. Então, a Kübler-Ross, ela fala o seguinte, essa mudança precisa ser dessa forma? Paulinho, não dá para a gente fazer, então, em vez de começar o culto 9 horas, começar 9h30, para não ficar tão cedo, porque agora está no inverno. Você vai procurando o quê? Um subterfúgio para isso. Você vai procurando situações para barganhar. Vamos barganhar esse negócio aqui, né? Pô, não vai dar certo.
se eu apresentar alguma coisa melhor, a gente volta como estava? Paulinho, se eu trocar os bancos da igreja todos, você muda, você continua a manter como estava? Quer dizer, você vai procurar barganhas para negociar isso. Gente, eu estou só dando um exemplo aqui, Paulo, desculpa, tá? É só para contextualizar aqui, para a gente compreender melhor os 7 passos da Kübler-Ross. Depois vem a depressão, e aí você vai lá para o fundo. Qual que é a depressão? Não vai ter jeito, eu vou ter que passar por isso mesmo. Sabe, ninguém me ouve, ninguém gosta de mim, ninguém me respeita, acabou meu conforto, eu não vou aguentar isso, não tem jeito, não quero isso na minha vida, tá? Eu não tenho mais idade para isso, para acordar de manhã cedo, para vir para o culto, não dá certo, não quero mais isso. Então você entra na depressão, porque você vê que você perdeu aquela luta contra a mudança. O próximo passo é aceitação, experimentação. Aí, depois que você vai lá para o fundo do poço e a curva dela, a depressão está lá embaixo, eu vou mostrar aqui, está lá embaixo. Você começa a pensar, será que de repente não é melhor? Porque daí vai acabar o culto, assim, eu vou poder ir mais cedo, eu vou poder ir 11h30 para casa, né? Porque vai ter horário para acabar o culto, porque tem que começar a escola sabatina, vou poder ir mais cedo para casa. Será que não é melhor isso? Pô, chegar em casa 11h30, 15h, meio-dia, porque às vezes o culto acaba 1h da tarde lá, não está bom isso. De repente vai ser bom. Você começa a trabalhar a sua cabeça para achar aceitação, achar algum ponto que possa ser positivo para aquela tua mudança, porque você já foi derrotado, você já sabe que aquela mudança vai acontecer, você querendo ou não. Então você vai procurar alternativas para essa mudança, tá? E aí eu começo a ter empatia com aquela mudança, eu começo a ver como, não é tão ruim assim. Você começa a achar a empatia, aí você já está no processo de aceitar essa mudança. E no final vem a decisão, que é o 7º passo. Decido mudar, eu me adapto à nova realidade, certo? Ou eu decido não mudar e eu vou ser infeliz. Eu decido não aceitar e eu vou para outra igreja. Não vou ficar aqui porque eu não vou aceitar esse culto, né? Vou ser o quê? Vou ter uma ação infeliz, eu vou ter uma atitude infeliz. Tá certo? E só para a gente contextualizar, a curva eu tentei fazer um gráfico assim, o melhor possível, tá? Vocês não liguem para os meus desenhos, mas foi com carinho. Então, o primeiro passo é o choque, o que aconteceu. O segundo passo é a negação, não vai dar certo. Depois, o terceiro é a raiva, a frustração, vou ter que aceitar isso, terei que aceitar isso. Eu procuro negociar, vamos dar um jeitinho, vamos fazer diferente, vamos mudar isso aqui. De repente eu não preciso fazer tudo isso, eu faço só uma parte, né? E aí vem a depressão. O que eu vou fazer? Não tem jeito, ninguém me aceita, ninguém me ouve. Você se automutila, né? Você é o ofensor de você mesmo. Quando eu passo para o ponto de aceitação, eu já penso em experimentar, né? Eu já começo a ter aquela visão, não é tão ruim assim, né? Não é tão chato, não é tão complicado, até o momento em que eu vou para a nova realidade, onde eu decido se eu vou aceitar ou se eu não vou aceitar. Eu tomo essa decisão, tá? Então, o que acontece aqui nessa curva de mudança, gente? São etapas. E muita gente acha que quando você vai tentar mudar uma outra pessoa, você acha que é simplesmente chegar, falar, escrever, direcionar, e a pessoa vai mudar. Não, não é isso. Nós temos todas as etapas. E a diferença é quanto tempo nós ficamos em cada etapa. E às vezes eu pulo de uma etapa para outra, eu volto de uma etapa para outra. Porque nós somos assim, nós somos seres humanos. O que nós precisamos entender? Que para mudar alguém, para mudar um contexto, para mudar socialmente, eu tenho etapas. E eu preciso entender que a pessoa com quem eu quero mudar, que eu desejo mudar, ela não vai aceitar isso de uma hora para outra, ela vai passar por todas essas etapas aqui. E o ponto mais importante disso é quanto tempo eu fico em cada etapa. Então, se eu fico na negação muito tempo, certo?
eu vou ter que passar pelas outras etapas. Quanto tempo? Às vezes eu chego ali na negação, vou para a raiva, vou tentar barganhar, vejo que a barganha não vai estar certa, eu volto lá para a negação. Não quero. Então, são momentos que nós temos para tomar decisões. Então, quando você quer mudar a sua esposa, ou a esposa quer mudar o marido, entenda que tem etapas para isso. Eu não vou conseguir mudar de uma hora para outra. A psicologia está ali, né, exemplificando isso com a curva de mudança da Elizabeth Kubler-Ross. Esse estudo dela é utilizado até hoje, com algumas pequenas derivações, né, com algumas pequenas... foi acrescentado algumas outras etapas, mas a essência do estudo dela é esse aqui. Então, nós temos o quê? Nós temos etapas para mudar, nós temos etapas para que o outrem mude como a gente quer. Mudança comportamental. É fácil a gente mudar alguém? É fácil? É fácil você mudar uma outra pessoa? Não, não é fácil. É fácil nós aceitarmos mudanças? É fácil? Não é fácil, mas nós somos assim. Nós somos seres humanos, nós somos assim, nós agimos assim. Então não é fácil. Nem você mudar alguém e nem você ser mudado, você aceitar uma mudança. Mas isso é para todo mundo? Não, gente. Isso varia de pessoa para pessoa. Isso aqui é uma tendência, tá? Isso aqui é uma tendência, mas isso vai variar de pessoa. Tem pessoas que são mais suscetíveis à mudança, que aceitam com muito mais facilidade. E aí ela entra nas etapas aqui. Tá certo? Às vezes a negação dela é tão rápida, a raiva é tão rápida, a barganha é tão rápida que ela já pula direto para a decisão. Eu vou aceitar isso aqui, vamos lá, vamos tocar, vai dar certo. Então, cada pessoa tem uma forma, né, de entender, de assimilar e de processar esses passos da curva de mudança. Não é fácil conviver também com o quê? Com o que está diferente daquilo que nós estamos acostumados. Diferente. O que é diferente para nós é complicado para que nós aceitemos. Então nós temos os nossos paradigmas. Não temos nossos paradigmas? Nós temos os nossos paradigmas. É difícil você quebrar paradigmas. É fácil quebrar paradigmas? Não é. É difícil. Então, nós temos dificuldades de aceitar aquilo que é diferente. Mas nós temos uma ferramenta de mudança, que é a melhor ferramenta de todas, certo? E é uma ferramenta que nós só temos uma ação para fazer, nós só temos uma atitude para fazer, que é se ajoelhar e pedir que Deus nos mude, que Deus nos dê a consciência, que Ele nos ajude a passar por aquela etapa da curva de mudança o mais rápido possível, para que eu aceite aquilo que precisa ser mudado dentro de mim e que eu consiga fazer uma autoavaliação, me conhecer e mudar esses meus atos e essas minhas atitudes. Eu acho que quando nós colocamos Deus, e eu falo isso por experiência própria minha, muitas vezes na minha vida profissional, eu procurei eu resolver as coisas. E no dia que eu coloquei na mão de Deus, eu falei, Deus, eu não consigo resolver isso aqui. Eu preciso da tua ajuda. Eu comecei a tirar um peso e entender as mudanças que deveriam ser necessárias na minha vida, no meu contexto social, no meu contexto religioso, no meu contexto emocional. Se Deus pode nos mudar, Ele pode. Ele pode fazer com que a gente passe pela etapa, né, da curva da Kubler-Ross muito mais rápido do que nós esperamos e do que nós imaginamos. Para terminar, eu queria deixar só uma frase, né? A mudança é constante e inevitável, mas ligados ao Salvador, não seremos abalados por qualquer tendência social. E
eu queria cantar uma música, eu não sou cantor, mas eu queria cantar uma música para vocês hoje, se vocês me permitirem, que fala justamente sobre mudança, sobre comportamento, sobre atitudes, que fala que o Senhor, Ele me conhece e Ele quebranta o meu coração. Ele transforma-me conforme a Tua palavra, né? E Ele me enche até que só tem Ele dentro de mim. Então o Senhor me usa, o Senhor me transforma. Dá para colocar aí o playback? Eu não sou cantor, desculpa, tá? Mas eu gostaria de... É verdade. É verdade, é verdade. Com certeza, com certeza. Exatamente, é isso mesmo. É exatamente. E você vai ver que vai ter diferenças, né? De etapas e de processos ali. Não, imagina, isso é importante. Importante a gente entender. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que enfim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser mudado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, transforma o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que enfim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta
transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, ó Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Obrigado, Daniel, pela mensagem e pela palestra. Quantos gostaram? Amém. Deus seja louvado por isso. Conforme ele disse aqui, as mudanças, elas são lentas e elas têm processos. Eu tenho dito, para algumas pessoas que nós não vamos transformar de uma vez. Trazer os homens aqui é uma luta, não é fácil. Agora eu quero dar um recado só para vocês, mulheres. Incentive os maridos a virem nas reuniões. Pega no pé dele, já que você pode falar, fala para ele, fala, olha, vai ter um negócio lá na igreja, vai lá o infeliz, para ver se você se torna feliz. Negocia, tá lá no processo, faz uma barganha com ele. Se você for, pode acontecer alguma coisa depois. Então, incentive. É um processo, a gente precisa disso. A gente precisa dessa transformação, dessa mudança. Eu mandei mensagem para todos os homens da nossa igreja. Todos receberam. Eu convidei, aqueles que eu não convidei pessoalmente, convidei por telefone, por mensagem, mas eu convidei todo mundo. Mas é um processo, diga, Paulinho. Sim. O Paulinho não queria vir. Se eu não tivesse brigado com ele aí ontem, ele não ia vir. Eu falei, vamos lá, você precisa estar lá. Oi, Edna. Então, por isso hoje eu estou dizendo para vocês. Então, manda. Sim, é esse processo que nós queremos. Nosso planejamento era terminar 10h30, são 10h36. Então, nós estamos dentro do horário, começamos um pouquinho atrasado, porque normalmente o homem chega atrasado. Não vou falar das mulheres, tá? Dos homens. Mas está tudo tranquilo. Então, muito obrigado pela sua presença. Daniel, obrigado. Mais um talento que nós descobrimos aqui. Paulinho, para pregar, para cantar, para dar palestra, para... Aí, já está aí. Então,
Obrigado por ter escolhido a nossa igreja para ser membro aqui, para participar conosco. É um prazer muito grande tê-lo aqui, não só você, com a esposa, como todos aqueles que vêm a essa igreja. Nós procuramos receber sempre de braços abertos, deixar todo mundo. O Milton não corta o meu telefone, o meu microfone. E sei que o meu tempo acabou. E vamos continuar nessa luta. Mulheres e homens, próximo encontro, juntos. Coloca aí na agenda. Dia 28, sábado que vem. Dia 4 e dia 11. Os 3 sábados aí, nós teremos um encontro juntos. Então, se organize aí com o teu marido, com a tua esposa, e saiba que nesse dia eles não podem marcar nada, porque já tem um compromisso aqui, tá bom? Dia 28 é sábado que vem, à tarde. Exatamente, é isso mesmo. Sábado que vem, aqui, homens e mulheres, tá? Dia 4, aqui também. E dia 11 nós vamos sair por aí, tá bom? Então, se preparem. Fica em paz, está tudo combinado, está tudo certo, tá bom? Queria abrir aqui para talvez umas 2 perguntas, pode ser, Daniel? Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o que ele falou hoje, alguma colocação, fiquem à vontade. Um por vez. Entenderam tudo ou não entenderam nada? Nair. Está gravado. Está gravado. Não, é diferente. Não foi transmitido, mas foi gravado. Então é só solicitar para aquele cidadão ali, ó, que está ali em cima, que ele te manda, tá? Está gravado. Eu pedi permissão para o Daniel aqui se podia gravar no começo. Foi autorizado, então está gravado, tá bom? Mas faça um gostinho para as pessoas de que se elas tivessem vindo, tinha aproveitado. Muito bem. Isso mesmo. É isso aí. Muito bem. Deixa só a Tomilda. Vamos organizar aqui. Deixa a Tomilda falar, depois a Tânia fala. Os temas a ser apresentados, eu já comentei com ele aqui, dele falar para nossas mães, as famílias em geral, sobre a Disney. Isso me chamou a atenção, porque as nossas crianças estão em perigo, né? Com essas coisas de televisão, de música, é muito preocupante. Eu vejo que eu tenho uma neta em casa e eu fico assim preocupada. Que caminho ela vai seguir? Porque o bombardeio dessas coisas está muito forte. E se a igreja tiver essas orientações,
vai ser muito importante, porque quando se fala em Disney, às vezes as pessoas falam, não, isso aí é muito... Como é o mundo inteiro que adere Disney, então as pessoas falam, não, isso é fanatismo da sua parte. Mas vindo da igreja, assim, de uma posição da igreja, então fica mais forte para a gente falar. Então, a minha atitude agora é que se fala, marcasse mais rápido essa... Eu acho que é com urgência ele falar sobre a Disney. Processo, mas isso é urgente. É urgente, viu, Daniel? Tânia? Existem pessoas que conseguem externar comportamentos que camuflam atitudes ou motivações. Como é que a gente pode conviver? Só a experiência, o tempo que nos previne, ou existe alguma coisa que a gente pode detectar esses desvios? Tem ferramentas para isso, para você tirar tudo que a pessoa tem dentro. Porque tem pessoas que se fecham e elas não externalizam o que ela pensa, o que ela é, o que ela age, mas tem ferramentas na psicologia para isso. Tem testes para isso. A pedagogia também tem testes para isso. Testes comportamentais em que você consegue ter uma ideia do que está se passando dentro do contexto daquela pessoa que se fecha. Não é uma coisa fácil, tem que ter um acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra para isso. Não é uma coisa assim que nós, leigos, conseguimos fazer. Mas é difícil. O que você está falando é difícil, mas tem como você entender o que se passa dentro de uma pessoa que está introspectiva, que está fechada. Tem ferramentas para isso. Pode. Porque quando a pessoa ela guarda as coisas, né? Quando a gente fala da curva de mudança, a questão da negação, quando ela guarda aquilo para ela não externaliza, é muito mais perigoso do que aquela pessoa que externaliza. Pelo menos ela tira aquilo de dentro dela. Quando a pessoa mantém aquilo dentro dela, o organismo padece. Porque a mente está padecendo e o organismo vai padecer também. Muito bem. Chegamos, então, ao final de mais uma reunião nossa. Lembrando aí que nós temos uma reunião por mês, nesse nível. Sempre vai ser uma interna e uma externa, tá? Então, a interna está sendo hoje, essa de hoje. A externa, então, vai ser dia 11. Nós vamos fazer fora com vocês. E aí eu tenho toda uma agenda até o dia 10 de dezembro, tá? Então, nos ajudem aí, a divulgando, a participando, a incentivando pessoas. Lembra da frase que eu falei? O mundo tem muitos críticos. Vamos ser incentivador de pessoas. Valorizar as pessoas, ok? Vamos colocar em pé e vamos terminar com uma oração. Daniel, você pode orar, por favor? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque nós tivemos esses minutos de meditação, esses minutos de companheirismo, esses minutos de troca de informações, com o único objetivo de estarmos cada dia mais perto de Ti. Fazemos as Tuas vontades e que nossas ações possam ser, Senhor Deus, aquilo que Tu esperas de nós. Esteja conosco nessa semana que está se iniciando, com as dificuldades, com as alegrias, com todos os momentos que nós vamos passar, que Tu estejas presente conosco, nos orientando, nos guardando, nos protegendo. Muito obrigado por esse domingo, muito obrigado pelas oportunidades que Tu nos dás. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. A última atividade nossa agora vai durar 5 minutinhos. Eu vou pedir que as mulheres vão com a Tomilda lá para o fundo e os homens vêm aqui comigo. Rapidinho, por favor.